Por que a cada 10 profissionais que pedem demissão, 8 estão relacionadas ao líder, ao gestor? Isso não é eu que digo, isso foi uma pesquisa realizada pela Michael Page, uma empresa voltada à consultoria de gestão de pessoas, onde fazem pesquisas em relação a clima organizacional, uma série de fatores relacionados a esse processo. Eles identificaram isso, que a cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 estão relacionadas ao gestor. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse episódio. Se você quer saber e não errar sobre esses pontos, eu convido você que escute até o último minuto desse episódio. Tem fatores que eu vou comentar com você aqui extremamente importantes, e caso você não identifique isso tanto no seu ambiente, de repente você é dono de empresa e tem gestores, tem líderes, ou você é um gestor e tem vários líderes abaixo de você, ou você é um líder, um gestor de área, é extremamente importante você entender isso, até mesmo se você está pensando em promover líderes. É importante você compreender o que a gente vai conversar aqui, porque existem erros muito comuns que as pessoas cometem ao promover pessoas em posições de liderança. E caso não entenda o que nós vamos comentar aqui agora, você pode cometer esse erro também. Então, se você não quer cometer esse erro, eu convido você a escutar esse episódio até o último minuto. Vamos abordar pontos importantes, desde a construção do caráter de um líder, você vai entender o que é isso, até outros pontos fundamentais, que são as características comportamentais que fazem as pessoas pedirem demissão por causa do gestor, por causa do líder. E é importante que você faça uma reflexão. Será que, primeiro, olhando sempre para nós, né, o que a gente sempre bate na tecla aqui no podcast, será que eu em algum momento cometo esse tipo de comportamento? E outra, será que eu estou promovendo as pessoas certas para o lugar certo? Será que as pessoas com o perfil ideal estão sendo colocadas nas posições de liderança? É tudo isso que a gente vai descobrir nesse episódio. Mas antes de tudo, líder, se é a primeira vez que você está aqui no Líder Flixcast, eu convido você primeiramente a seguir. Aqui em cima tem um botão seguir. Você pode apertar esse botão seguir e ativar o sininho verde. Por que isso é importante? Porque quando eu coloco um novo episódio, normalmente são nas segundas-feiras, às 6 horas da manhã, nós já estamos subindo um novo episódio aqui, você não é notificado. E se você não é notificado, você não fica sabendo das novidades que poderia alavancar sua carreira aí cada vez mais, tá? E também eu peço, por favor, que você compartilhe com as pessoas do seu ambiente. Por quê? Porque um líder é luz nos ambientes que ele passa. Você está tendo a oportunidade agora de mandar para o seu time e ajudar eles a elevar o nível de consciência, o que é verdadeiramente liderança, por base do que nós vamos comentar aqui, tá legal? Então, eu conto com a sua ajuda, que você compartilhe nos seus grupos do trabalho, da família, das pessoas que você gosta, para que elas saibam que existe esse material e que elas podem entender cada vez mais o que é liderança e como a liderança pode ajudar a alavancar a vida delas em todos os sentidos, pessoal, profissional, financeiro, enfim. Trabalhar liderança, você vai entender aqui nesse episódio, que é trabalhar o nosso caráter como ser humano, e é sobre isso que eu vou falar agora com você. O caráter é o conjunto de características de um indivíduo, de como ele age dentro de um grupo, de uma sociedade, é a construção da personalidade de uma pessoa. E isso envolve uma série de fatores, envolve qual é o seu nível de integridade, ou seja, a forma como ele age com honestidade, consistência entre as palavras e ações. A gente já falou muito sobre isso aqui nos outros episódios, que seria em relação à congruência, né? Eu equilibrar, eu falo uma coisa e ajo de acordo com o que eu falo, ou seja, não há distorção entre o falar e o agir. Eu sou honesto nas minhas ações, né? Eu sou íntegro nas minhas ações, então a integridade se resume a isso. Envolve a capacidade de resiliência, né, que é a capacidade de enfrentar os desafios e adversidades com determinação e coragem, se recuperar rapidamente dos desafios,
não ficar se lamentando, se vitimizando, mas é o aspecto comportamental de ser resistente aos desafios, a eu me recuperar rapidamente daquele tombo que eu tomei em uma determinada situação. Então, isso faz parte da construção de caráter de um líder também. É a minha capacidade, muitas vezes, de ter empatia, de me colocar no lugar do outro, compreender os sentimentos da outra pessoa, tentar enxergar com a mente da outra pessoa, né? Antes de julgar, deixa eu entender o que essa pessoa está pensando, o que ela quer dizer com isso, com aquilo. O desenvolvimento das habilidades de comunicação, a capacidade que o indivíduo tem de transmitir suas ideias de forma clara e persuasiva, ou seja, ele construiu uma personalidade comunicativa. Olha como tudo isso faz parte, vai observando que essas características que eu estou comentando com você faz parte da construção do caráter de um líder. É a visão estratégica de muitas vezes eu ter a capacidade de planejar, articular, ter uma visão clara para o futuro, inspirando os outros a segui-la. É eu ter uma capacidade de ter responsabilidade pelas coisas. Assumir a responsabilidade pelos meus atos, por minhas decisões, por minhas ações, tanto positivas como negativas, isso pode acontecer, faz parte da construção de caráter de um líder. É eu ter uma liderança servidora, focar no bem-estar do desenvolvimento das pessoas que envolvem o meu grupo, a minha equipe. Eu sempre estar pensando como que eu posso agregar valor para contribuir com o crescimento dessa pessoa, sem ter a intenção de deixá-la para trás, mas conforme eu evoluir como líder e avançar na minha jornada, trazer as outras pessoas comigo nesse fator de crescimento, não pensar só em mim, mas em todo, ser uma visão que seja para o bem comum. É eu ser um ser adaptável, ser flexível, ser capaz de me ajustar às mudanças do ambiente, às circunstâncias. Ou seja, isso vai exigir do líder uma construção de caráter. Uma construção que é um processo de acordo com que você caminha a sua jornada, de acordo com que você passa as suas experiências, tanto negativas quanto positivas, só que isso vai te construindo como líder nesse processo. Agora, Diogo, por quê? O que essa construção de caráter tem a ver com essa estatística de a cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 ser devido ao gestor? Horas, você acredita que o gestor, quando ele é promovido, uma pessoa que está sendo ali avaliada para subir em uma posição de liderança, será que é levado em conta as características de construção de caráter dessa pessoa? Imagina que uma pessoa ela está sendo promovida porque ela é muito boa na entrega dela, ou seja, ela é uma boa executora daquilo que ela faz. Ela tem uma certa autoridade técnica naquele ambiente, as pessoas admiram a entrega dela. Mas, contudo, entretanto, será que é uma pessoa íntegra? Ela age com honestidade e consistência entre as palavras e ações? Será que ela é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que no momento da pressão ela vai suportar receber as pressões que normalmente um cargo de liderança, uma posição de liderança exige? Será que ela tem empatia com as pessoas? Como ela é com as pessoas do grupo? Será que ela tem habilidades de comunicação? As pessoas conseguem compreender aquilo que ela fala, as ideias que ela transmite? O time vai compreender o que ela solicitar? Será que ela tem visão estratégica, capacidade de planejar, de articular, de ter uma visão clara para o futuro, inspirando as pessoas para seguir ela?
Será que ela é uma pessoa que assume responsabilidade? Ou no momento do aperto ela coloca a culpa em alguém? Será que ela tem uma liderança servidora? Ela olha para o bem-estar do grupo? Ela é uma pessoa que sempre está preocupada em trazer as pessoas para dentro do jogo, para dentro do ambiente? Será que ela é uma pessoa adaptável em mudanças que é muito natural, não? Constantemente ter mudanças nessa posição? De repente a gente estava indo para esse caminho, a gente vai ter que mudar a rota agora e ir para cá. Será que ela é uma pessoa adaptável a essas mudanças? Então, quando um líder chega numa posição de liderança sem essas características, ele vai lidar com pessoas. E ao lidar com pessoas, sem ter essas características de liderança, de caráter construído, as pessoas vão começar a olhar e vai falar, cara, não faz sentido isso que está acontecendo, a forma que essa pessoa age. Essa pessoa ela não tem empatia, ela não se comunica, ela não é resiliente, toda hora está reclamando. Essa pessoa está faltando integridade nela. Essa pessoa não assume responsabilidade. Toda hora a culpa é minha, eu que sou liderado dela, ou seja, eu que recebo a culpa, ela não me ajuda a evoluir, ela não me serve, ela não tem uma liderança servidora, ela não foca aqui para a gente melhorar nossos processos, para as coisas ficarem melhores aqui no nosso departamento, na nossa área. Então você imagina essa pessoa que não teve essa construção de caráter, assumir uma posição de liderança que agora ela precisa lidar com vários perfis de pessoas, sem ter esses fatores construídos. Entende, líder? Agora o porquê que a cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 estão relacionados ao gestor? Porque a gente não se preocupa antes, como organização, em desenvolver o caráter dessas pessoas, primeiro, antes de promovê-las para uma posição de liderança. E aí o que acontece quando ela chega numa posição de liderança? Primeiro, ela não reconhece as pessoas, porque ela não teve essa noção de empatia. Ela não foi treinada para isso, ela não foi treinada para desenvolver essas características da formação de um caráter. Ela não teve a noção que a integridade dela é tudo dentro de uma liderança. Porque sem transparência, integridade, honestidade, as pessoas não vão ter confiança nela. E se as pessoas não têm confiança, elas não vão se permitir a serem influenciadas por essa pessoa. E aí essa pessoa chegou na posição de liderança e tem uma falta de clareza na comunicação dela. Ela não dá feedback, ela não desenvolve o seu time, ela tem medo ou insegurança em falar com as pessoas. Ou seja, esse caráter não foi desenvolvido. E eu estou numa posição de liderança agora. E aí? Ou existe um microgerenciamento muito grande, que é aqueles chefes que querem controlar excessivamente cada passo que o colaborador dá. Cada vírgula. Essa vírgula no e-mail não deveria ter ido. Ele não dá autonomia, liberdade para o time criar e acompanha para orientação, vai fazendo um acompanhamento só para orientar, vai validando as entregas, coloca metas claras para o time entregando. Ele não tem isso, então ele microgerencia, ele sufoca o time dele. E a pessoa vai desanimando. E aí com isso o que ele faz? Ele cria um ambiente tóxico. É aquele ambiente de trabalho estressante, insustentável. E como ele não tem empatia e nenhuma liderança servidora, com foco em gerar valor na vida das pessoas, ele também não promove crescimento, porque muitas vezes ele está pensando em si, mas ele não pensa no grupo. Aqueles chefes que não apoiam o desenvolvimento e o progresso na carreira dos funcionários. Então, quando nós juntamos todos esses elementos, quando nós juntamos todas essas questões, nós percebemos o que, líder? Que, numa visão geral, as pessoas elas não são preparadas antes
para serem colocadas em uma posição de liderança. E aí ela é promovida porque ela é muito boa tecnicamente e as empresas acabam perdendo um bom profissional que é bom tecnicamente e ganhando um péssimo líder. Porque agora, por toda essa características de caráter mal construída, passa a exercer agora uma posição de liderança. E quando ela passa a preencher agora essa posição de liderança sem ter trabalhado essas características de construção de caráter, o time olha e fala, não faz sentido essa pessoa estar aí. Agora, por que isso acontece muito? É muito interessante a gente entrar agora nesse ponto. Por que isso acontece muito? Muitas pessoas são promovidas porque é amigo de alguém. Isso acontece muito. O fulano aqui é meu amigo, mas esse amigo, será que tem essas características que formam um líder? Essas características de construção de caráter que formam um líder? Olha, não, mas a indicação do fulano de tal, coloca ele aí porque é isso e aquilo, e aí aquela pessoa entra no ambiente, não tem as características que influenciaria e inspiraria as pessoas. Ela começa a fazer um trabalho que chateia todo o grupo. Isso vai gerando uma desmotivação muito grande dentro do ambiente. A ponto das pessoas pedirem demissão, porque elas querem mais a paz de espírito delas do que qualquer outra coisa. Ou numa primeira oportunidade, essas pessoas vão embora. Qual é o problema dentro de uma cultura, dentro de uma empresa? Acaba se tornando uma alta rotatividade de pessoas muito grande. Isso não é nem um pouco benéfico para a empresa, porque imagina um time de futebol que os jogadores jogam 1, 2 jogos e não se entrosam. Você nunca vai ter um time entrosado. Essa alta rotatividade, o primeiro problema é isso. Você nunca tem um time entrosado. Toda hora tá mudando pessoas. E aí você tem um alto custo, tanto para desligar essa pessoa, quanto para contratar uma outra pessoa. Você perde tempo treinando essas novas pessoas, que ela vai ter que passar por todo o processo de novo. Recrutamento e seleção, integração, treinamento. E outra, você vai perdendo muito talento. Os camisa 10 vai tudo embora. Não fica. Entendeu? Por quê? Porque existe um ambiente tóxico, um ambiente hostil, um ambiente com falta de reconhecimento, um ambiente incongruente com falar e com agir. E é por isso que as lideranças que constroem os ambientes. Quando você vê um lugar tendo muita rotatividade de pessoas, poucas pessoas ficando dentro do ambiente, precisa olhar como é que está essa cultura, como é que está esse ambiente, como é que são os líderes aí dentro. Que as pessoas, elas vão embora, entendeu? Então, líder, por que esse episódio é um episódio importante? Para você entender a importância da construção do caráter de um líder. E todos nós, a todo momento, estamos no processo de construção de caráter, que é melhorando cada vez mais a nossa integridade, melhorando a nossa resiliência dentro dos ambientes, melhorando o nosso poder de empatia, de se colocar mais na pele das outras pessoas, entender por que aquela pessoa se estressa, por que aquela chora, por que aquela sorri, por que aquela tá triste, porque... Sabe, ter essa capacidade de se colocar na pele das pessoas para entender o contexto de vida delas, desenvolver a nossa habilidade de comunicação. Isso é fundamental. Um líder que não se comunica, ele não consegue transmitir o que está dentro aqui da cabeça dele para o grupo. E se ele não consegue transmitir o que está dentro da cabeça dele para o grupo, como que ele influencia? Como que ele mostra resultados? Falta de visão estratégica, não planeja, não cria visão, não estrutura um ambiente, uma área, não constrói os processos, não organiza o time.
Isso é uma capacidade de visão estratégica, né? Como que eu quero minha área daqui um ano? E ali eu vou trabalhando, vou planejando para isso. Um líder que não assume suas responsabilidades, né? Toda hora a culpa é de alguém. Olha, a culpa é daquele, a culpa é daquele, a culpa é daquele. Mas e a minha? Em que momento é? Então quando ele chega nesse nível, ele já criou um nível de consciência que não adianta ele ficar colocando culpa nas pessoas. Ele tem que começar a olhar um pouco o que eu posso fazer para que eu ajude o meu time. Olha só que outro nível de consciência. Ser mais servidor. Estar disposto a tirar as barreiras do time, não fazer vista grossa para problemas que o time está passando e não ajudá-los com isso. E ser um ser adaptável. Ser um ser que se adapta às situações, saber que muitas vezes é desafiador mesmo estar na cadeira de liderança, mas conforme você vai aumentando sua capacidade de gerenciamento emocional, mais você vai aprendendo a lidar com o caos, com os desafios. E isso te faz um líder mais resiliente, mais forte, enfim. Tá? Então essa construção de caráter, líder, é fundamental e é por esse motivo que a cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 estão relacionados ao gestor, ao líder, porque muitas vezes tem um líder que não formou essas características e por ele não ter desenvolvido essas características, ele passa a ser um líder que microgerencia demais, que não reconhece o grupo, que tem uma má comunicação, que cria ambientes tóxicos, cinza, que não promove o crescimento do grupo, das pessoas. As pessoas desanimam e vão embora, vai para o concorrente, vai para um outro lugar que ela sinta que está mais alinhado com os objetivos dela. Bom, líder, se você quiser desenvolver todas essas habilidades que eu comentei com você, líder, eu convido você a se inscrever agora mesmo na comunidade do Leaderflix. O que é a comunidade do Leaderflix? É um ambiente onde nós colocamos materiais para desenvolvimento de liderança que estejam alinhados a construção do caráter do líder. Não só a construção de caráter do líder, mas habilidades que o líder precisa utilizar no dia a dia. Por exemplo, a inteligência emocional é um dos fatores fundamentais. Nós temos materiais lá dentro que vai te ajudar nesse processo. Um outro ponto, um líder precisa saber se comunicar, ele precisa saber dar feedback. E nós temos materiais lá que vai te ajudar a como você aplica feedback. Um líder, ele precisa saber se planejar, utilizar o seu tempo de forma sábia. Se ele não souber utilizar o seu tempo, ele vai prejudicar suas entregas, vai prejudicar o seu time e o risco dele perder seu emprego, sua empresa, em todas as outras coisas que influenciam na vida do líder é muito grande. Então, quando você aprende a lidar com o tempo, você domina o tempo e não mais o tempo te domina. Então nós temos lá um material sobre gestão do tempo. Nós falamos também quais são os princípios para você engajar o seu time. Como que você aplica pesquisas que você começa a entender se o seu time de fato está engajado contigo ou não. Nós temos uma série só focada em como engajar uma equipe. Então, líder, lá é o verdadeiro Netflix da liderança. Você vai ter diversos conteúdos, você vai estudar de acordo com o conteúdo que você entender que faz mais sentido para você e frequentemente nós colocamos novas séries lá. Então você pode acessar agora mesmo, tem um tempo absurdo lá para você saber se isso é para você realmente ou não. São 30 dias que nós damos disponíveis para a pessoa chegar à conclusão se é aquilo que ela quer para ela mesma ou não, e por um investimento extremamente simbólico. Então, se você tem curiosidade de saber como funciona, como é, estou deixando o link aqui na descrição, basta você clicar nesse link e acessar essa oportunidade que nós disponibilizamos para quem acompanha aqui os nossos conteúdos, os nossos materiais, tá bom? Líder, por favor, deixa aqui nos comentários qual foi sua opinião sobre esse episódio. Compartilha com as pessoas que você acredita que faz sentido.
Não esqueça de seguir aqui o Leaderflix e ativar o sininho, tá? Para você ser notificado. Se você achou que agregou um baita valor para você, por favor, deixa 5 estrelas e coloca aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre esse processo de construção de caráter do líder. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.